Aqui. Pan News. Plantão de sábado na Jovem Pan. Agora 17 horas e 11 minutos, farmácias e drogarias de todo o país fizeram na última semana uma ampla campanha de conscientização para alertar a população quanto aos perigos da automedicação. Vamos conversar com Sérgio Mena Barreto, que é presidente executivo da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. Boa tarde, doutor Sérgio. Olá, boa tarde, Paulo. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, e quais são os riscos dessa automedicação, hein? Olha só, a campanha dessa semana, na verdade, ela focou no uso racional de medicamentos. O uso racional, ele inclui uma série de fatores, não só a automedicação. Por exemplo, há um risco também grande no paciente que sai do consultório do médico e não entende o que o médico prescreveu, né? Então, quando ele passa lá e leva uma receita do médico, não entende o que o médico prescreveu, como ele deve usar o produto. Então, tudo isso, além da automedicação, mas toda essa relação do paciente com o medicamento faz parte do que a gente chama de do autocuidado ou do uso racional do medicamento. Bom, a orientação que tem que se dar... Bom, na realidade é o seguinte, não vou nem passar a orientação. A orientação é óbvia, o consumidor não tem que comprar medicação sem ter uma receita. Mas acontece que essa fiscalização deveria ser estendida e aprofundada nas próprias farmácias. A farmácia é responsável por vender a medicação sem ter uma receita, né? O que acontece é que você tem assim, a grande parcela da população que compra medicamento, por exemplo, medicamento de uso contínuo, na verdade ele está sob prescrição, né? Ele não tem o papel, porque o médico prescreveu um medicamento 1 ano atrás, pediu para que a pessoa continue usando aquela medicação durante 1 ou 2 anos e voltar lá no médico somente após esse período. Então, a gente tem que separar esse fato de você, ou seja, você é um medicamento, um paciente que usa medicamento para hipertensão, para diabetes, ou para o coração e que está sob prescrição, ou seja, tem um médico que prescreveu uma droga que ele está usando durante um longo tempo, é uso contínuo, e aquele paciente que pega uma dica com a vizinha e que vai comprar um medicamento sem receita, né? São duas situações totalmente diferentes. Nós temos no Brasil mesmo um problema de acesso ao médico, um problema que você consegue, para você marcar uma nova consulta, você fica meses na fila para você conseguir marcar aquela consulta. A gente teria que evoluir aqui no Brasil para a receita eletrônica, para o refil, que são mecanismos que existem em outros países, mas que infelizmente a gente não tem aqui no nosso Brasil. Perfeitamente. Bom, essa campanha que está sendo feita, quer fazer pergunta, Fred? Eu quero fazer uma pergunta, até foi citada pelo senhor Sérgio no início da introdução dele na entrevista, quando a pessoa vai com a receita e acaba não entendendo a letra do médico e fica aquela dúvida. O correto é entrar em contato novamente com o médico para se tirar essa dúvida, ou o próprio farmacêutico pode tirar essa dúvida e resolver em relação não ao nome do remédio, mas sim a forma como se manipular e tomar esse remédio? O farmacêutico, ele é o profissional habilitado para fazer isso, né? Na verdade, muitos dos problemas que a gente tem com o uso de medicamento, com o uso errado, com o uso concomitante de mais de um medicamento, porque muitas vezes o paciente, ele, por exemplo, apareceu uma dor nas costas, uma dor na coluna, ele vai no médico e ele não fala para o médico, por exemplo, que ele toma um medicamento para hipertensão. E às vezes aquela nova droga, que às vezes vai ser passada num pronto-socorro, interage com aquela outra droga da hipertensão. Então, assim, o profissional habilitado para fazer esse tipo de acompanhamento é mesmo o farmacêutico, né? A pessoa vai no médico uma vez por ano, vai na farmácia às vezes todas as semanas. Então, mesmo um paciente que ele usa um medicamento de uso contínuo, ele deve utilizar o farmacêutico para ajudá-lo nesse uso racional. Por exemplo, tem medicamentos que não devem ser utilizados com comida, tem medicamentos que não podem ser utilizados com antiácido, tem medicamentos que devem ser utilizados, você toma em jejum, né? Você toma X minutos antes da refeição ou não. Então, toda essa relação do medicamento com o paciente, que é uma coisa, às vezes, complexa, principalmente em paciente polimedicado, tem paciente que toma 7 drogas, 8 drogas por dia, né, tem dificuldade de manejar essas drogas, o farmacêutico pode ajudar o paciente a fazer isso. Então, a campanha que a gente fez essa semana foi para esclarecer toda essa complexidade que existe no mundo dos medicamentos.
As próximas campanhas, pelo que eu estou vendo aqui, visarão a questão do tabagismo, colesterol, problemas cardiovasculares, diabetes, né? É verdade. Essa é uma nova era na farmácia no Brasil, né? A farmácia e principalmente a nossa associação, as grandes redes, estão enveredando para oferecer mais serviços à população. Agora já está em consulta pública, né? A Anvisa colocou em consulta pública há alguns dias, por exemplo, vacinas em farmácias. Provavelmente no ano que vem, na temporada do ano que vem, vacina de gripe, vacina de dengue, tudo isso vai poder ser tomado na farmácia, né? Isso é uma coisa que já acontece em outros países. Então essas campanhas que a gente está realizando nas farmácias hoje é exatamente para posicionar o estabelecimento como sendo um local onde você também pode tirar dúvidas sobre a sua saúde, você também pode fazer um pequeno diagnóstico, por exemplo, para você saber se você está com diabetes, se você precisa ir para o médico, ou se o seu colesterol está alto. E o farmacêutico, que faz isso em muitos países, não fazia isso no Brasil. Então, de 2 anos para cá, com a aprovação de uma lei que permite que o farmacêutico faça isso, é que a gente está vendo essa nova realidade nas farmácias. Já tem 1.000 salas de atendimento como essas, que fazem serviços nas farmácias brasileiras. Bom, eu quero agradecer a participação do Dr. Sérgio Mena Barreto, presidente executivo da Abrafarma, Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. Uma boa tarde, um bom final de semana para o senhor. Boa tarde, bom final de semana a todos.